Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus por esse momento tão gostoso que nós temos todas as semanas de podermos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E Ele sempre fala conosco, porque quando a gente lê disposto a ouvir o recado que Ele tem para nós, Ele sempre tem algo novo. Então, receba essa palavra de hoje, que você possa também colocar em prática na sua vida. Curve a sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado por esse tempo, por esses momentos preciosos que temos de ler, meditar e também praticar a Tua palavra, que é o que o Senhor espera de cada um de nós. Fala conosco nesta noite, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos ter aqui alguns conselhos práticos para uma vida cristã, uma vida diária, uma vida cristã, algo que nós nos deparamos todo o tempo, todo instante, a nossa vida, os contratempos que nós recebemos, e a palavra de Deus nos dá conselhos. Bom, conselho, pastor, se fosse bom ninguém dava, vendia, né? Não é um ditado popular que fala por aí, mas você tem esses conselhos preciosíssimos na palavra de Deus. É que a gente às vezes lê por ler, né? A gente lê a palavra por ler, não para, não medita um pouquinho, não pede ao Espírito Santo que fale com a gente, então a gente lê como um livro comum, mas a palavra de Deus não é um livro comum. É um livro precioso, é um livro vivo, é um livro que sempre tem recados novos. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a palavra de Deus, mas antes de lê-la, peça, Senhor, fale comigo através dessa leitura, aquilo que eu necessito, aquilo que eu estou precisando, mostra para mim. E Ele é Deus tão maravilhoso que Ele mostra. Então, veja, o cristão não apenas deve ouvir, falar a verdade, mas ele deve praticar esta verdade que ele lê e sabe que o Senhor espera disso de nós. Ele dá o recado e quer que você ouça e pratique esse recado. Então, uma fé viva que o Senhor espera que a gente tenha, uma fé atuante, que faz toda a diferença nesse mundo. Nós precisamos viver pela fé e em muitos momentos o Senhor vai nos chamar essa responsabilidade de colocarmos a nossa fé em ação. Então, conselhos práticos para uma vida cristã, uma vida de acordo com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Eu espero agradar o meu Deus, eu espero fazer aquilo que Ele está contando comigo que eu faça, porque Ele nos deu responsabilidades nesta terra, e as nossas responsabilidades é de vivermos aquilo que ensinamos. Se a gente fala uma coisa e vive a outra, estamos sendo hipócritas. E o Senhor não quer cristão hipócrita. Pelo contrário, Ele quer cristão autêntico, a toda prova. E às vezes a gente passa por provas difíceis. Então, abra lá a palavra do Senhor em Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Ele fala assim, olha, presta atenção, Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações. Olha, que realidade, né? Escrito quase 2000 anos atrás e a gente está tendo as mesmas coisas aqui. Olha, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações. Quem é que não tem dificuldade hoje? Quem é que não tem provas? Quem é que não tem problemas, situações difíceis? Mas é um recadinho que ele continua. Então, considere isto motivo de grande alegria. Porque quando a sua fé é provada, por isso que eu falei que é importante nós termos uma fé atuante, quando a nossa fé é provada nesses momentos de luta, de dificuldade, a perseverança de vocês tem a oportunidade de crescer, ou seja, é aí que eu vou perseverar na oração, no clamor, na intimidade com Deus. Então, minha fé está sendo provada, eu vou perseverar e vou ter vitórias. Agora, o que eu não posso é desistir. Um problema surgiu, eu já entrego os pontos, já começo a murmurar, blasfemar contra Deus. Isso que nós não podemos fazer. Deus quer nos testar muitas vezes. Então, veja só, é o motivo, quando você está sendo provado, é o motivo de perseverar. Então, é motivo, né, quando a sua fé é provada, é motivo de você perseverar e uma oportunidade de crescer. E ele continua, portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Deixa ela crescer. Olha, não vai me abater, eu vou lutar, eu vou buscar, em nome de Jesus eu vou ter esta vitória. E não, você vai ter a vitória sobre este problema e não pense que acabou o problema, vai surgir o outro lá na frente. Mas à medida que você supera um, Deus vai te dando mais força para superar o segundo, o terceiro e o quarto,
E é assim a nossa vida, né? Vitória em vitória, mas entre uma vitória e a outra tem uma luta. Por isso que precisamos perseverar. Porque quando a perseverança de vocês estiver afinal plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Aqui é a chave, né? Porque quando a perseverança de vocês estiver afinal plenamente crescida, por tantas lutas, tantas situações que você está passando, que você não se entregou, buscou ao Senhor, então vocês estarão preparados. Olha como é importante a luta. A luta, a prova que nós passamos, é um preparo para coisas futuras. A gente não sabe, a Bíblia fala que os dias seriam maus, Estamos vivendo nos finais dos tempos. Sabemos que a palavra está se cumprindo e não adianta fugir daquilo que está escrito aqui. A Bíblia revela aquilo que vai acontecer. Esse mundo está entregue nas mãos de Satanás, esse mundo jaz no maligno. Então, nós temos que entender que a nossa luta é constante, né? Não é uma luta momentânea, acabou e pronto, não. Acabou uma luta, com certeza vai ter outra. Por isso que ele fala aqui, que quando vocês estiverem preparados, né? Plenamente preparados, a sua fé estiver plenamente preparada e você crescer com as experiências, vocês serão fortes, né? Vão ser fortes para enfrentar qualquer outro problema, qualquer outra luta que surgirá. Então, é importante esse recado aqui, é importante esse conselho. Seja perseverante, não entregue os pontos. Na vida cristã, há tribulações e tentações. Claro, todo o tempo, como eu falei. Não se ressinta das dificuldades quando elas lhe sobrevierem. Não fica aí achando, poxa vida, por que aconteceu isso? Mais uma vez eu estou passando por isso. Ore, peça sabedoria ao Senhor. Ele vai te dar, ele vai te orientar, ele não te desampara. Então, por que desanimar? Por que não persistir? Deus proverá tudo o que você precisa para enfrentar a perseguição ou a adversidade. Você tem dúvida disso? Ele vai preparar, ele vai arrumar as circunstâncias, ele vai colocar pessoas na sua frente que você nem imagina. Puxa vida, essa pessoa me deu uma palavra, olha, ela me deu uma ajuda que jamais eu esperaria dela. Mas Deus prepara pessoas, Deus toca nos corações, Deus move corações. E pessoas, muitas vezes, que não têm intimidade com Deus, Deus usa pessoas para ser bênção na sua vida. Então, persevere, meu irmão. A luta está difícil, persevera, busca o Senhor. Clame a esse Deus que tem todo o poder para te ajudar. Então, superar com êxito essas adversidades produz maturidade e um forte caráter. Olha, superar com êxito as adversidades produz maturidade e um forte caráter. Deus está querendo ver que tipo de caráter somos nós. Um caráter só de aparência dentro da igreja, nossa, demonstra um caráter fiel, firme, um caráter a toda prova, e lá na hora da prova no mundo. É isso que Deus quer ver. Ele quer que no meio das adversidades, no meio da luta, você mostre esse caráter aí, fiel, íntegro para com Ele. São provas diárias que nós passamos. Então nós não podemos desanimar, não podemos entregar os pontos, não podemos conhecer de fato a profundidade do nosso caráter até que vejamos como nós vamos reagir sob pressão. Como é que às vezes a gente não se conhece, meu irmão? Eu estou lendo aqui porque é uma verdade. A gente não se conhece. Será que de repente você está tendo a bênção, o privilégio de ter somente momentos tranquilos na sua vida? Está bem de saúde, a família está com harmonia, glória a Deus, está bem empregado, está numa situação tranquila e você tem vivido, né, tranquilamente. Talvez você ainda não passou, pela sua idade, pouca idade ainda, não passou por lutas e dificuldades. Mas como é que nós vamos conhecer a profundidade do nosso caráter se a gente não soubermos como nós vamos reagir mediante uma pressão, a um problema, uma luta que jamais eu esperaria passar? É nesse momento que o nosso caráter vai ser provado. E aí que eu vou ver, poxa vida, tudo que eu ouvi, tudo que eu li, tudo que eu aprendi da palavra de Deus, agora chegou o momento de eu colocar em prática. Portanto, não adianta só ouvir, tem que praticar a palavra de Deus. Então, nosso caráter é firmado no meio das provações, no meio das lutas.
conselhos que a palavra nos dá, conselhos práticos, conselhos que nós vivenciamos diariamente para a nossa vida cristã. A nossa vida é cheia de lutas, né? É uma luta constante entre carne e espírito, né? Entre as coisas desse mundo com as coisas espirituais. Então, nosso caráter precisa estar a toda prova. E às vezes precisa dar prova para mostrar que tipo de caráter, que tipo de cristão eu sou mediante a uma pressão, um problema, uma situação. Agora, ainda em Tiago 1, de 12 a 16, ele fala assim, olha, feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é aprovado. Olha, então feliz é esse homem que não cede, mas ele continua fiel, aquilo que eu falei há pouco, caráter a toda prova. Quando ele for provado, porque um dia, se você não foi ainda, vai ser. Então vamos estar ouvindo esses recados e colocar em prática na nossa vida. Porque depois receberá como recompensa a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Tem recompensa. Quando a gente passa pela prova, a gente luta, a gente persevera, persiste, ora, busca, a gente vai vencer essa prova. Em nome de Jesus nós vamos vencer. Pode ser uma prova financeira, pode ser uma prova na área da saúde mesmo, na área de falta de emprego, estou desempregado há tanto tempo, mas persista, meu irmão, faça a sua parte, mas ore ao Senhor. Ouça os recados que ele tem, coloque em prática esta palavra. E o Senhor fala que feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é aprovado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Se você ama o Senhor, com certeza ele vai te dar forças para vencer essas lutas, essas provas. Quando alguém for tentado, nunca diga, presta atenção, esta tentação vem de Deus. Não, Deus não tenta ninguém. Ele continua aqui, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal, e ele próprio nunca tenta alguém. Deus prova, não tenta. É diferente. Deus permite que a gente passe por provas, como eu falei há pouco, para que haja persistência e crescimento e amadurecimento no nosso caráter. Mas ele não coloca aqui de forma nenhuma pensamentos que vão, né, fazer você ser tentado para o mal. Deus não tenta você para o mal, ele permite situações para que você supere. Não há tentação maior do que aquela que nós podemos suportar, como diz também a palavra de Deus. Mas a tentação, olha como é que é a tentação. Então Deus não tenta ninguém, ele prova. Mas a tentação que existe, sim, a tentação vem da fascinação dos nossos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Está falando lá em Tiago 1, do 12 a 16. E aí ele continua, mas a tentação, né, vem dessa fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Esses maus pensamentos levam ao pecado. E quando o pecado é consumado, leva à morte. Portanto, não se deixe enganar. Então Deus não tenta ninguém. Então nós é que ficamos maquinando os pensamentos, fica desejando. O mundo é cheio de atrações. Atrações físicas, atrações carnais, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, a cobiça da carne. E a gente está sempre aí sendo tentado, mas Deus não tenta. Ele permite que você passe por situações para fortalecer o teu caráter. Nós é que desenvolvemos na nossa mente o desejo de pecar. Uma tentação ou um pensamento, daqui a pouco ele é alimentado, ele vai dando forças para o pecado acontecer. Deus não tenta ninguém, ele prova você. Então vamos entender bem aqui que Deus quer que você continue fiel quando for provado. Quando for tentado, saiba resistir e repreenda esse pensamento que está te perturbando, pensamento de angústia, de tristeza, de depressão, né? Nada dá certo na minha vida. Começa a repreender esses pensamentos que não são de Deus. Deus, ele permite situações, lutas, para amadurecer o seu caráter, para você ser persistente. Mas esses pensamentos de derrota, isso não vem de Deus. Então você tem autoridade no nome de Jesus para repreender. São conselhos que o Senhor, que a palavra de Deus nos dá, conselhos que nós podemos colocar em prática nessa vida. Então vamos colocar isto em prática e ser bênção nas mãos de Deus. Deus testa as pessoas, com certeza, ele testa. Ele quer provar, ele quer fortalecer você, mas ele jamais as tenta procurando seduzi-las a pecar, jamais, como eu falei. Porém, Deus permite que Satanás
Tente as pessoas a fim de refinar a sua fé e ajudá-las a crescer em sua dependência em relação a Cristo. O caso de Jó, Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Tocou na vida de Jó, tocou nos bens de Jó, tocou na família de Jó e, por fim, tocou na própria saúde de Jó. Permitiu, porque Satanás não pode fazer nada na nossa vida se não for da permissão de Deus. Claro, ali foi um momento, né, que nós vimos a luta que ele teve, mas serviu para estar registrado como ele persistiu, como ele amadureceu no seu caráter. Como ele mesmo fala, antes eu ouvia falar, mas hoje eu vivo, né? Eu tenho uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência de amadurecimento e depois Deus reverteu a situação de Jó, dobrou todos os bens que ele tinha, dobrou, Deus, filhas maravilhosas. Então, Deus permitiu aquele momento. E também a palavra do Senhor está lá, foi registrada toda a história de Jó, paciência de Jó, como um exemplo que nós devemos imitar. Então Deus, ele está sempre pronto a nos socorrer. Está num momento de luta, de provação, de dificuldade, ore. Senhor, está difícil. Essa luta parece que não cessa, mas busca o Senhor. Ele quer ver persistência, ele quer ver esse caráter refinado. Esse caráter aí que às vezes está muito acomodado, né? Está muito tranquilo, né? Eu estou navegando em águas tranquilas e às vezes vem lá uma ondinha um pouco a mais. E como é que eu estou, a minha afinidade com Deus? Então Deus permite esses momentos para que a gente cresça na dependência dele. E uma coisa, está lá também Tiago 1, 19 a 25, eu quero ler para você, praticando a palavra. É muito bacana a gente ouvir a palavra, ouvir os recados, mas isso é para alguém. Não, esse recado aqui, puxa, cai bem certinho para aquele irmão, aquela irmã, aquelas pessoas que estão precisando, mas para mim não. Se a gente lê a palavra do Senhor sempre achando que aqueles recados que nós estamos lendo não é para nós nunca vamos crescer o nosso caráter, nunca vamos crescer na maturidade espiritual. Mas quando a gente lê a palavra e absorve, não, isso é para mim. Eu preciso cuidar desta área da minha vida, eu preciso aqui me aperfeiçoar nesta área da minha vida, eu preciso tomar uma posição e eu estou acomodado nesta área e a palavra está me confrontando. Quando a gente lê a palavra de Deus, esses recados preciosos, esses conselhos práticos, pensando, cada recado disso é para mim, então eu vou colocar em prática, e aí você vai ter uma maturidade, vai ter a tua fé sendo crescente, perseverante no Senhor. Então ele fala aqui, praticando a palavra, está lá em Tiago 1, de 19 a 25, acompanha comigo aí. Meus amados irmãos, tenho isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Ninguém quer ouvir, ninguém hoje para ouvir, ninguém quer gastar tempo de ouvir o outro, o problema do outro. Pô, já estou cheio de problema, eu vou ficar ouvindo o problema dos outros. Então aqui ele está dando um recado, olha, meus amados irmãos, tenho isto em mente, ou seja, está sempre ali, ó, para acender a lampadinha, um alerta. Sejam todos prontos para ouvir. É melhor ouvir primeiro, antes de falar, antes de tomar uma decisão, porque a gente às vezes acha que uma palavra, uma frase que já me falaram, eu já tenho a resposta, eu já começo a expor, eu já começo a tomar uma decisão, mas eu não vi o todo, eu não vi todo a complexidade do problema, ou mesmo da situação em que eu estou passando, eu não me inteirei ainda de tudo e já quero tomar uma decisão. Então olha os recados práticos para você e para mim. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Por que ficar irado com uma situação que está acontecendo? Calma! Vamos ficar a par de tudo isso aqui. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu gosto desse versículo. Não é porque você está irado, né? Deus tem que mandar justiça, Deus vai pesar a mão. Não adianta. Minha vingança eu a recompensarei. A tua ira não vai operar a justiça de Deus naquela situação, naquele teu problema, no problema que você está vendo de tantas injustiças que está acontecendo neste país e no mundo de uma forma geral. Não adianta, ore, cresça espiritualmente, cresça no seu caráter. Então, olha, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los.
A palavra de Deus, ela precisa ficar lá, bem forte no nosso coração. Na nossa mente eu tenho que estar sempre com isso em mente. Não adianta eu ouvir e não praticar. Não adianta eu não gastar tempo para ouvir antes de tomar uma decisão. Não adianta eu mirar, porque Deus não vai operar porque eu estou irado, eu estou nervosinho, eu estou sem paciência. Deus não age assim. Mas quando eu entrego aquele problema que eu estou vendo que está se agravando, Senhor, eu não consigo, mas está nas tuas mãos. E eu vou persistir em oração, eu vou continuar clamando, orando, entregando diariamente esse problema, Deus vai poder agir. Agora, o nervosismo nosso, a precipitação não vai trazer nenhuma resposta que nós vamos necessitar para resolver aquele problema. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, né? Está lá em Tiago 1:22, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. É bem isso, né? Eu estou olhando no espelho, eu estou vendo, eu estou arrumadinho, mas eu saí, como é que eu estava mesmo? Eu estava penteado o cabelo, não estava? Puxa vida, as mulheres, eu passei o batom, não passei, eu passei a maquiagem, não passei. É assim, são coisas tão passageiras, tão pequenas, tão insignificantes, que é a mesma coisa que ele fala, aquele que ouve a palavra e não coloca em prática, se perde, deixa aquele recado, aquela informação tão importante que quando eu li, eu vi, puxa vida, se eu fizer isso eu vou sair dessa situação que eu estou, mas logo eu me esqueço, logo eu não ponho em prática, logo não vai ter eficácia na minha vida. Então, olha que recomendação preciosa. Leu, Deus falou com você, Senhor, me ajuda a colocar em prática. Tá difícil? Tá. De repente, colocar em prática é perdoar alguém. Pô, eu não vou perdoar alguém. A pessoa que me magoou, foi ela que está errado e eu não vou. E às vezes eu também, pelo fato de acharmos que estamos com a razão, deixamos de recebermos uma bênção ou deixamos de ter a situação resolvida porque eu não coloquei em prática. E Deus muitas vezes fala, perdoa, deixa para lá, não adianta ficar irado, não vai resolver nada. E a gente fica alimentando a ira, só vai destruindo você, a tua mente, o teu corpo, né, as tuas emoções, e é um veneno para a alma. Então, o Senhor, Ele nos dá situações preciosas, recomendações. Vamos colocar em prática. Não adianta ouvir e não colocar em prática, é o que o Senhor está falando. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, o que acontece? Não vai perder a oportunidade de resolver o seu problema. Versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Então, eu não vou esquecer daquilo que Deus falou comigo. Eu vou até anotar. Olha, eu tenho que acertar esta área, eu tenho que ouvir isto. Olha, eu estou tendo tanto problema porque eu sou precipitado. E Deus está me falando que é para lançar sobre ele a minha ansiedade. Eu não estou lançando, eu estou ficando ansioso, eu estou ficando impaciente. Eu não consigo dormir, aquele pensamento vai e volta, é um looping que fica na minha cabeça. E Deus fala, lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu cuido de você. E a gente não faz. É um exemplo. Portanto, precisa ouvir e praticar a palavra do Senhor. O Senhor, Ele nos dá recados. Mais um aqui, para nós concluirmos. O domínio sobre a língua é outro recado. Quem é que tem dificuldade de segurar esta linguinha? Como é fácil a gente ser envolvido, né, numa rodinha para falar mal de alguém. Olha o perigo. Estou numa rodinha, às vezes até conversando bons assuntos, falando sobre situações importantes, sobre assuntos construtivos, muito bom. Mas daqui a pouco vem lá, né, gostoso falar mal de alguém, gostoso criticar alguém, gostoso apontar o erro de alguém. E a nossa língua, meu irmão, você pode imaginar que estrago ela faz? Com uma língua a gente pode destruir uma pessoa. Não precisa destruir com a espada, né? Com o revólver, matando, não. Com a língua você pode destruir uma pessoa, um caráter, né? Deixar a pessoa lá para baixo e ela começa a se sentir tão depressiva e acaba sucumbindo por causa de palavras. Olha o que ele fala aqui então, Tiago 3, de 2 a 12. Presta atenção.
Todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos nós tropeçamos. Tá vendo só que não é só você, que também não sou só eu, que piso na bola? Todos nós tropeçamos, todos nós temos falhas, todos nós precisamos atentamente ouvir os recados e colocar em prática. Mais uma vez, não adianta só ouvir, coloque em prática. Então, todos nós tropeçamos muitas vezes. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Vamos seguir. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Você já viu esses grandes incêndios que são difíceis de se controlar? Toda a brigada dos bombeiros vão lá, os aviões jogando aqueles pó para tentar apagar o fogo, aquele trabalho começou com uma faísca. Talvez alguém que fez uma fogueirinha lá, acampando, não apagou direito, bateu o vento, levou aquela fagulha num outro arbusto seco e começou. Assim a língua, coisa simples que ele está falando aqui, recomendações. Pastor, já conhece essa passagem? Eu também já conheço. E quantas vezes eu não ouvi essa palavra? Quantas vezes eu não coloquei em prática na minha vida? E quantas consequências eu tive por causa disso? E ele segue aqui, Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha, ela contamina outros e nós mesmos. Porque falar mal de alguém não é a primeira vez e única. Eu falo mal hoje e eu gostei. Vou falar mal amanhã, e daqui a pouco vira uma prática na minha vida. Então eu não controlo. Eu tenho um fogo de falar alguém. Eu conheço assim, infelizmente eu conheço assim, pessoas que são aptas para esparramar uma notícia, e às vezes não esparrama a notícia como ela é. Ela aumenta, sempre vai aumentando, e daqui a pouco destruiu pessoas, destruiu famílias, ficou com uma situação difícil de se conviver, às vezes amigos, ou às vezes até dentro da família, às vezes com vizinhos. As pessoas ficaram ressentidas porque houve uma calúnia, houve uma mentira, houve uma notícia divulgada de uma forma errada. Então, cuidado, meu irmão, a Bíblia dá recado. Quer controlar todo o teu corpo? Controle a sua língua. Começa por aí. E ele termina aqui, olha, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e têm sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Palavra dura, palavra pesada, palavra de calúnia, palavra de destruição. Que a nossa boca tenha palavras de bênção, meu irmão. Você não pode abençoar, não fale nada para prejudicar alguém. Conselhos práticos para uma vida cristã. Você quer ter uma vida cristã abençoada? Quer ter o teu caráter passando por prova e ser aprovado? Observa, não só ouça, pratique a palavra. Coisa simples que nós já conhecemos. Quantas vezes já lemos essa passagem? Você já leu? Quantas vezes o Espírito Santo tocou, mas a gente não coloca em prática, aquilo se perde. A gente não damos ouvido. E aí, terminando aqui, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Abençoar é muito bom. Bendizer alguém, falar bem, levantar a autoestima da pessoa, alto ou baixa estima da pessoa, é muito importante. Você deve ser esta pessoa usada por Deus para levar paz, para apaziguar uma situação, não para fomentar, jogar lenha na fogueira, mas usar a tua boca para trazer paz, para trazer tranquilidade. Me fez lembrar agora, eu trabalhava no centro da cidade, eu pegava um ônibus no ponto final, que era perto da minha casa. E eu pegava, ponto final, logo cedinho, 7 horas da manhã, praticamente eu sempre sozinho ali no ônibus. Depois, à medida que os pontos iam
passando, pessoas iam entrando. E aquele motorista, eu sentava sempre na frente dele, porque era sempre o mesmo motorista, e eu conversava com ele, né? Antes dele sair, a gente até batia um papo, e durante o início que dava para conversar, a gente conversava. Não demorou 100 metros, um carro cruzou na frente dele, ele estava na preferencial, um carro cruzou na frente dele e ele teve que dar uma brecada brusca. E ele buzinou, acendeu o farol, claro, é o ímpeto do ser humano. Poxa, você quase que eu bati o ônibus, né? E o ônibus batendo no carro ia fazer um estrago. E o cara que estava errado, na frente, começou a provocar o motorista, brecando, sabe? Dava aquelas brecadas, provocando o ônibus para bater no carro. E eu vi o motorista que eu conhecia já ficando nervoso, já ficando irado. E ele provocando, ele andava um pouco e dava aquela brecada rapidamente para o ônibus bater. Parece que ele queria que o ônibus batesse, que talvez ele tivesse armado, talvez ele descesse para arrumar confusão. E aí eu cheguei, levantei do banco, o primeiro banco que eu estava, falei, calma, não lembro se eu chamei ele pelo nome, calma, você não está vendo que ele está te provocando? Deixa ele, você está começando o teu dia hoje, começa o teu dia de paz, olha que dia lindo, que dia, né, de paz que você pode ter. Para que você vai deixar ele te estragar? Deixa ele, se ele está brincando, fica parado, ele vai se cansar, ele vai embora. Dito e feito, ainda bem que ele me ouviu. O cara provocou mais 2 vezes e o motorista ficou parado. Quando ele foi embora, o motorista seguiu o seu curso. Imagina se ele aceita a provocação. Ele vai acabar batendo no carro, porque ele é poderoso, um ônibus grande, né? E o cara pode descer armado e pronto, está feito o estrago. Você está entendendo como nós temos um papel neste mundo para apaziguar uma situação? Para sermos usados por Deus em qualquer situação. Eu estava no ônibus, eu podia falar assim, não, vai em cima mesmo, está te provocando, mostra. Mas você é um cristão, você tem o discernimento do Espírito Santo para apaziguar a situação. E aí ele, graças a Deus, que ele deu crédito no que eu falei, porque o cara continuou provocando. Só que ele parou o ônibus, fica parado, deixa ele. E ele acabou indo embora, porque ele viu que o motorista não ia sair de lá para aderir à sua provocação. E aí ele teve um dia de paz. Então vejam, momentos inesperados acontecem todo o tempo com a gente. Nós precisamos ouvir esses recados, esses conselhos práticos para sermos abençoados. Então, com a mesma boca, você pode falar palavras de bênção ou palavras de maldição. Poxa, naquele momento Deus me usou para trazer uma palavra de pacificação. Não vai aderir à provocação, seja pacífico. E ele ouviu. E Deus, glória a Deus, porque Deus pôde tocar no coração, que ele deu crédito naquilo que eu falei. Então, olha lá, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Nós não podemos falar bênção e maldição, que a nossa palavra seja para abençoar. Então são conselhos práticos, existem muitos outros, no próprio livro de Tiago, ele falando aqui, né, sobre 2 tipos de sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria terrena, que é terrível, é diabólico, é uma sabedoria que o mundo acha que é verdade, e o mundo acha que aqueles conceitos é que vai fazer com que a pessoa se saia bem. Não, mas tem a sabedoria do alto, que é pura, perfeita, tratável, pacificadora. Então tem muitos recados aqui, as lutas internas que nós travamos nesse mundo. Leia lá o livro de Tiago, né, para a gente poder ouvir melhor esses conselhos. Eu só peguei aqui alguns momentos, mas são conselhos para serem lidos, ouvidos com a voz do Espírito e colocar em prática na sua vida. Então, conselhos práticos para uma vida cristã feliz e abençoada. Eu espero que você possa ter essa experiência. Eu espero que essa semana, aquilo que o Espírito Santo te falar, com as leituras que você fará durante essa semana, que você coloque em prática. Às vezes é um versículo, às vezes é uma palavra dentro do versículo, que é aquilo que você precisa agir na sua vida. É um start para você ser abençoado. Então, que você possa ouvir esses recados e colocar em prática. E eu sei que Deus quer te abençoar, certamente Ele quer te abençoar. Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado por esses conselhos tão preciosos. Nós já tínhamos lido quantas vezes esses conselhos, mas a gente lê por ler muitas vezes. E a gente não ouve de uma forma que este conselho é para mim, não é para outro, é para mim. Quando a gente começa a ler a palavra desta forma, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? E o Senhor sempre tem algo para falar a cada dia.
Então, algo que eu vou aprender hoje, eu vou aprender amanhã e depois de amanhã, e assim eu vou crescendo, eu vou passando pelas provas e ser aprovado pelas provas. Eu vou continuar sendo persistente, eu vou continuar perseverando na minha oração, na minha súplica, no meu clamor, mas com certeza nós vamos ter recompensas como nós lemos na tua palavra. Esteja abençoando cada um que está me ouvindo, Senhor, tu sabes as lutas, os problemas, as provações, mas se cada um de nós observarmos os teus conselhos, certamente seremos abençoados. Que o teu povo, Senhor, possa ter a sensibilidade de ouvir esses conselhos e colocá-los em prática, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente essa semana. Tenha uma semana gostosa, abençoada, refletindo em cada momento daquilo que o Espírito Santo tem falado com você. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço gostoso aí. Deus te abençoe.